Diz assim a palavra do Senhor. Sim ou não? Sim? Segundo Reis 5:3 diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Na primeira semana que eu preguei sobre esta palavra, eu trouxe a visão de quem era aquela serva, de quem era aquela menina, quem era aquela escrava, que manteve a identidade mesmo em meio à exclusão da sua terra e do seu povo. Semana passada eu falei sobre as características de Naamã e coisas que nós não devemos carregar, e nós, quem está lembrado, vai dando glória. E nesta semana, creio que finalmente eu vou tratar o porém. A palavra do Senhor nos diz no início deste texto que Naamã era comandante do exército da Síria, homem grande diante do teu Senhor. Ele era respeitado, ele era apreciado, ele era um herói de guerra. Mas havia um porém na vida de Naamã. Porém, ele era leproso. Vocês estão curiosos? Estamos esperando porém há 3 semanas. Diga para o teu irmão: não importa o seu porém. O que importa é se nesse porém tem a presença de Deus. Naamã era tudo isso. Ele era grande, ele era comandante, ele era herói, ele era apreciado. Porém, ele tinha tudo e não tinha a presença de Deus. Ele tinha tudo, mas não tinha conhecimento de Deus. Ele tinha tudo, mas não tinha a visão de Deus. Nós também carregamos tanto porém. Porém eu quero que isso aconteça. Porém eu quero casar. Porém eu quero que isso dê certo. Porém eu quero agora. Porém eu não quero esperar. Porém eu quero que Deus me dê o carro. Porém eu quero. Mas Deus está dizendo: não importa o teu porém. O que importa é se você tem a minha presença, Sarabadai, na tua vida. Veja muito bem. Parecia que a vida de Naamã ia muito bem, obrigado. Mas quando ele tirava a roupinha em casa, quando ele tirava a fardinha em casa, todo mundo viu o porém da vida dele. Não é diferente comigo e com você. Os nossos porém muitas vezes estão muito visíveis para todo mundo. Mas sabe o que tem acontecido, igreja? Diga o que, pastora? Diga o que, pastora? Está faltando o que para dar presença de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida? Naamã se rende ao Senhor. Naamã vai ali e obedece finalmente. Como alguns crentes têm muita dificuldade de obedecer. Vai lá para o teu irmão: claro que não é você, querido, mas tem uns crentes que têm dificuldade de obedecer. Mas Naamã obedece. Ele desce, toma 7 banhos no Jordão, a carne fica restaurada. Ele volta lá, fala com o profeta Eliseu e fala assim: ó, tá tudo certo, tá tudo bem, deixa eu te deixar alguma coisa aqui. Leva ali 2 alqueires da terrinha de Israel para adorar o Senhor. Veja muito bem, ele se rende. Ele reconhece só um Deus, só esse Deus poderoso, o único Deus realmente que pode curar, restaurar, é o Deus de Israel. Deus estava dizendo para Naamã: você pode ter dinheiro, você pode ter casa, carro, você pode ter poder, você pode ter autoridade, mas o que vai importar na tua vida é ter a minha Sarabadai presença acima de todas as coisas. Levanta a mão para cima e diz: não importa o teu porém, tem que ter presença de Deus sobre a tua vida, meu irmão. E quando volta a presença, o porém fica grande. Quando volta a glória de Deus, o porém fica grande. Quando volta intimidade, o porém fica grande. Olha já para trás e fala: tá grande o teu problema? Tá faltando presença de Deus. Onde tem presença de Deus tem cura. Onde tem presença de Deus tem restauração. Onde tem presença de Deus tem mudança. Onde tem presença de Deus tem avivamento. Onde tem presença de Deus tem conversão. Onde tem presença de Deus tem mudança. Onde tem presença de Deus, o que era não é mais. Onde tem presença de Deus, há milagre. Naamã teve presença de Deus, foi curado. Aí você vai me dizer: pastora, esperei 3 semanas, o meu porém é tão grande. Levanta a mão para o teu irmão e fala: o teu porém é bem pequenininho. Olha a presença de Deus chegando aí sobre a tua vida, em nome de Jesus. E quando a gente fala de presença de Deus, o Senhor me fez viajar muito sobre isso.
Nós gostamos de falar, Deus é comigo, eu conheço Deus. Mas quando a gente é com Deus e Ele é com a gente, e nós o conhecemos, nós entendemos que todas as coisas estão no controle da mão dEle. Nós não nos desesperamos, porque nós sabemos que se tem vindo, vai cooperar de alguma maneira para o meu bem. Se tem acontecido, vai cooperar de alguma maneira para a minha situação melhorar. Quem está entendendo hoje o que eu estou falando? Quando a presença de Deus está aqui, que a gente está transportando dela, as coisas ficam pequenininhas assim. E quando falta, o porém fica assim. Eu estou pregando para essa congregação, né? Lucas, capítulo 24. Vamos viajar aqui na palavra de Deus. Lucas 24. Todos encontraram? Lucas 24, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Não estou ouvindo glória? Você não está entendendo? Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Veja muito bem, esses 2 seguidores de Jesus, um deles chamado Cleopas, tinham acabado de vivenciar a prisão, morte e aquela conversa de ressurreição de Jesus. Eles iam a caminho de Emaús, eles estavam preocupados e entristecidos. Já botou com o teu irmão e fala: tem dia que você está justamente assim, preocupado e entristecido. É porque está faltando o andar de Jesus com você. Quando eles estão caminhando, Jesus aparece. Jesus já havia ressuscitado, as mulheres já haviam encontrado, mas eles não acreditavam de fato, porque eles estavam esperando o Messias político que ia libertar Israel da prisão dos romanos. E aí eles pensaram: o profeta morreu, Jesus era somente um profeta e ele morreu. E quando eles estão caminhando, Jesus vem com ele, mas os olhos deles estavam como impedidos de ver. Eu quero falar algo para a igreja nessa noite. Quando o nosso porém fica muito grande, ele impede a gente de ver Jesus. Vou de novo sem entender. Quando o nosso porém fica muito grande, ele nos impede de ver Jesus. E Jesus começa a falar com eles. Vamos pensar que o corpo ressurreto de Jesus havia tido alguma diferença, sem dúvida nenhuma. Mas eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a conversar com eles e dizer, e a falar das Escrituras e da necessidade do Messias padecer, e conversar desde Moisés até a vinda dele, nascimento, e explicar tudo. E eles estão conversando com Jesus como se nada tivesse acontecido. Faltava a presença. Mas no caminhar deles com Jesus, no versículo 32 diz assim: depois que Jesus conversa, mostra, dá graças ao pão que eles estavam comendo, eles dizem assim, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Fala para o teu irmão, vou traduzir para você. Reconheça Jesus no seu caminho, deixe a presença dele falar com você. Diminua o teu problema, o teu porém, pela presença dele, e tudo vai mudar ao teu redor. Vai arder teu coração, vai ter mudança, vai ter graça, Xarabadai, vai ter milagre, vai ter Karbadai, presença, vai ter tudo, meu irmão. Quem tem presença de Deus tem todas as coisas. Ah, pastora, mas se o pão faltar, fala pro teu irmão, alguém vai bater lá na tua casa. E se o dinheiro faltar, fala pro outro, vai ser depositado lá na tua conta. E se o carro for 34 mil, fala para ele, Deus vai dar por 27. E se todo mundo disser não, levanta a mão para ele e fala, não importa, se tem presença de Deus, vai ter saída para você, em nome Camastou do Senhor Jesus, vai ter saída, Camastou para você. Mantenha a tua identidade
essa atitude. Aqui Deus está falando para nós a mesma palavra. Seja como aquela menina, seja cristão. Não seja como Naamã, não tenha orgulho. Caminhe no caminho que você está indo, mas reconheça a minha presença. E entenda que se eu tiver, o teu porém se torna muito pequeno, porque quem me tem, tem todas as coisas. Muitas vezes nós minimizamos a presença de Jesus, nós banalizamos. Achamos que Jesus é mais alguém. Não. Quem tem Jesus, meu irmão, esse tem tudo. Ai, pastora, mas tem dia que eu não me sinto assim. E aí Jesus falava no meu coração: filho, quem me tem mar se abrir. Quem me tem água na seca como Elias. E depois eu levanto até viúva para sustentar, porque eu sou Deus. Quem me tem pode estar na maior guerra. Pode o exército ter se levantado todo. Eu mando o meu anjo e 185 mil vai ter que morrer para o meu nome ser glorificado. Quem me tem pode ter uma grande batalha, mas eu coloco confusão no arraial do inimigo, como eu fiz com Josafá, e dou vitória para aqueles que são meus, para o meu nome Xarabadai ser exaltado. Quem tem a minha presença, Camastou, vê a minha glória e vê a diferença daquele que me serve e daquele que não. Levanta a mão, o teu irmão fala: o teu porém está pequeno agora. Fala para o outro: o teu porém está pequeno agora. Não seja Naamã. Mantenha a sua identidade. Seja cheio do poder de Deus. Pastor, e como eu posso me encher? Olha só, o teatro mesmo aqui disse da dança. O teatro da dança disse: jejum, oração, leitura da palavra, retirando as distrações. Eu não quero orar, eu quero receber. Não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele tem que ser procurado. Nós temos que tirar tempo para buscar a face dele. Nós não podemos ser a geração do fast food que para no drive rápido. Número 1, não demore 5 minutos porque eu quero comer agora. Fala para o teu irmão: está esperando? É tempo de orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: vocês entenderam que manter a identidade é necessário. Porque aquela menina escrava manteve a sua. Vocês estão entendendo que não pode ter orgulho na alma de vocês, porque sou eu que sei fazer tudo e vocês não. E o meu método vai dar certo. E o de vocês também não. Mas está doendo, pastor. Estive conversando com minha irmã essa semana. Ela falou: pastora, nós passamos um deserto lá em casa. Eu falei: e o deserto é o quê? É a escola. E passou? Foi um vento. Fala para o teu irmão: está ventando lá na tua casa? Não se preocupe. Aquele que tem poder de dominar o vento também está lá. Tem que ter a presença dele e ele vai te proteger neste vento também. Ele vai te proteger nesse vento também. Ele vai te proteger neste vento também. Ele, Xarabadai, vai te proteger neste vento também. É a presença de Deus que muda todas as coisas. Seja na seca, seja Cavadai com o mar à frente, seja Xarabadai no vento, seja na impossibilidade. É a presença de Deus que vai mudar todas as coisas para mim e para você, meu irmão. É tempo da gente buscar a face do Senhor, de manter o nosso coração humilde, de manter a nossa identidade. E quando a gente faz assim, caminhando com Jesus, a gente descobre que Ele sabe direitinho aonde o nosso caminho vai dar, aonde o nosso caminho vai levar, porque Ele já está lá na frente. Se hoje você está aqui abatido, desanimado, dizendo amanhã segunda-feira vai estar tudo igual, a gente assim não é. Deus hoje está dizendo: se você tiver a minha presença,
o teu porém vai ficar assim. E o meu nome vai ser glorificado. A igreja se coloque.